Olá. Pois bem, então, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo de sentença, vamos hoje falar, nesse momento, falar sobre sentença condenatória, né, sobre os requisitos da sentença condenatória. Pois bem, nós já falamos, né, que sobre sentença até aqui, e para que possamos falar sobre sentença condenatória, é importante dizer que temos, na sentença condenatória, observar todos os elementos contidos lá no artigo 381, que já foi aqui estudado por nós. É importante observar os requisitos também do artigo 564, né, que são as preliminares, né, que tem que ser enfrentada pelo juiz no momento de fundamentar a sua sentença, são as questões processuais a serem enfrentadas no processo penal. E é importante também que olha só, atente-se bem a isso, é importante saber, quando for fazer uma sentença condenatória, é importante saber sobre os requisitos do artigo 386 e do artigo 397. Por que isso é importante saber desses requisitos? É porque ali trata da absolvição, da sentença de absolvição. Então, quando não e traz taxativa ali as questões de absolvição. E quando não é possível absolver, significa que tem que fazer o quê? Tem que condenar, né? Ou então aplicar medida de segurança. Então, é importante verificar esses requisitos do artigo 386 e do artigo 397. Principalmente por quê? Porque são nesses requisitos, são nesses artigos, os requisitos desses artigos, que a gente pauta a questão da autoria e materialidade, ou materialidade e autoria, como quiser entender, seja a ordem. Então, é importante, porque nesses artigos, nos artigos 381, aliás, no artigo 386 e no artigo 397, principalmente no 386, que a gente vai verificar a existência de autoria e materialidade. E existindo autoria e materialidade, né, você tem que dizer, fundamentar nesses dois requisitos, né, e fazer aí em seguida a fundamentação fática e jurídica, e é lógico partir para a dosimetria da pena, ou seja, para dar à sentença o corpo de disposição, porque lá no dispositivo é que você vai fazer a parte de aplicação da pena, né? Pois bem, então, entendido isso, nós temos que estudar o artigo 387, né? Nós temos que estudar o artigo 387 para sabermos melhor sobre sentença penal condenatória. Mas, antes de entrar nisso, eu tenho que relembrar lá da dosimetria da pena, né? Que todos nós já estudamos, mas eu tenho que falar isso agora, né? Por quê? Porque na sentença penal condenatória, nós vamos aplicar a pena. E para aplicar a pena, nós temos que saber sobre dosimetria, nós temos que saber sobre como aplicar essa pena. Pois bem, olha só, o critério, né, de aplicação de pena no nosso direito processual penal é o critério trifásico, né? O trifásico. Na primeira fase, o juiz, ao aplicar a pena, ele vai levar em consideração o artigo 59 do Código Penal, né? E lá no artigo 59 do Código Penal, ele vai observar a questão da dosimetria, né? Mas o que é que ele vai ver na questão do artigo 59? Como eu já disse, o artigo 59 vai ser visto por nós da seguinte forma, né?
o artigo 59 do Código Penal. Diz o seguinte, no artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, essa é a primeira fase. A aplicação do artigo 59 é a primeira, são os requisitos da primeira fase do chamado critério trifásico. Ou seja, o juiz, com base nessas circunstâncias, ele vai observar a questão suficiente de reprovação, para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, a partir dali, ele já vai estabelecer uma pena mínima, né? Com base nessas circunstâncias. As penas aplicáveis dentre as cominadas, né? Que pode ter mais de uma pena, a combinação de penas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, né? Então, a quantidade de pena, ela tem um limite, ela tem um mínimo e tem um máximo. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Pois bem, então, com base nesse artigo 59, nós estabelecemos o quê? A primeira fase do chamado critério trifásico. Em seguida, estabelecendo a pena base, nós iremos para a segunda fase. Na segunda fase do critério trifásico, nós observaremos o quê? A incidência das agravantes e atenuantes. Olha, essas incidências de agravantes e atenuantes, elas, uma vez reconhecidas pelo juiz, elas terão que ser observadas, né? E onde é que estão essas agravantes e atenuantes, né? Elas estão lá no artigo, ela está lá no Código Penal, elas estão lá no Código Penal, né? Por certo, elas estão no Código Penal, lá nos seus artigos 60 e 61 e 62, são 61, 62, são situações em que agravam a pena. Então, elas já estão previstas lá no Código Penal. Então, essa é a segunda fase. Na terceira fase, é a incidência das causas de aumento e diminuição de pena, né? É importante a gente verificar isso, né? Porque, olha só, o que são agravantes e o que são atenuantes? É bom a gente saber disso. O que são agravantes? As agravantes devem ser aplicadas pelo juiz na segunda fase da dosimetria da pena, após a fixação da pena base e a consideração de eventuais atenuantes. Pode haver atenuantes? Pode. Então, aplicado na segunda fase. Já as majorantes, né, e as minorantes, elas serão aplicadas na terceira fase da dosimetria. Olha só, então, nós estamos falando aqui de agravantes e atenuantes. Essas agravantes e atenuantes, elas, como eu já disse, está lá no artigo 61, 62, seguinte. Agora, passando para a terceira fase, e na terceira fase, que são as incidências de causa de aumento e de diminuição de pena, olha só, as majorantes são aplicadas na terceira fase da dosimetria, sendo considerado o valor previsto no tipo penal de cada crime para o aumento. Então está na lei? Está na lei. As majorantes e as minorantes também estão na lei. E onde é que elas estão? Em cada tipo, em cada artigo. Quer ver um exemplo? Um exemplo de majorante. Você pega lá no artigo 121, parágrafo 7º, artigo 121, parágrafo 7º, e seus incisos. Lá no artigo 121,
parágrafo 7º, e seus incisos, lá no parágrafo 7º fala assim, a pena de feminicídio é aumentada de um terço, até a metade, se o crime for praticado. Inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoas menores de 14 anos, maiores de 60 anos ou com deficiência. Aí vem outros incisos. Contra pessoa menor de 14 anos, a presença de descendente ou ascendente da vítima. Então, são circunstâncias, né, são situações em que aumenta ou majora a pena, majorante. E os casos de diminuição de pena, tem algum? Tem. Outro exemplo, lá no artigo 121, parágrafo 1º, né, tem lá, causa de diminuição de pena. Se o agente, parágrafo 1º do artigo 121, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, essa é a causa que de diminuição de pena, né? É o chamado aí nos tribunais de júri como homicídio privilegiado. Então, é importante fazer essa consideração para que agora nós possamos falar melhor sobre o artigo 387. Né? E o artigo 387, vou até compartilhar ele aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a seguinte redação. Vejamos bem aqui. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, mencionará a circunstância agravante ou atenuante definida no Código Penal e cuja existência reconhecer. Então, o inciso 1º do artigo 387, ele poderá nos trazer uma situação da seguinte intelecção. Intelecção essa que nós temos que nos atermos à seguinte redação. Quando o juiz vai aplicar a pena, então, olha só, ele começa dizendo o seguinte, o juiz proferir, ao proferir a sentença condenatória, mencionar as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Né? Então, para isso, o juiz tem que perpassar pela a questão da dosimetria da pena. Mencionará as outras circunstâncias apuradas, inciso 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com os dispostos no artigo 59 e 60 do Código Penal. Pois bem, aplicará, que é isso que nós já colocamos, sobre a questão da dosimetria da pena. 3, aplicará as penas de acordo com essas conclusões, ou seja, o juiz, pegando todas as suas conclusões, né, do inciso 1º, 2, então ele terá, e 2, chegando à conclusão, o valor da pena, ele irá dizer o quê? Aplicará as penas de acordo com essas conclusões, ou seja, perpassando pelo chamado critério trifásico. Entendeu? No artigo 387, nós temos ainda o inciso 4. Fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Bom, isso aqui é uma novidade da lei que não é mais novidade, né? Não é mais novidade, porque isso foi uma redação dada pela Lei 11.719 desde 2008, onde o juiz ele fixará, olha só, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, ou seja,
o autor do fato, ou seja, o réu, o sentenciado, ele será condenado no valor mínimo, né, trazido no processo. O juiz aplicará um valor mínimo que servirá para futuro, seja no âmbito civil, né, essa cobrança desse valor, né, uma possível ação. É uma indenização? Não, não é propriamente uma indenização, né? É chamado é uma reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelo ofendido, né? E aí você me pergunta, e quando o Ministério Público não traz esse pedido? Bom, quando não traz esse pedido, não tem como, né? O juiz, o meu entendimento que eu tenho, o juiz não pode arbitrar de ofício, né? E também, se não tem elementos para condenar, né, um valor mínimo, né, como é que o juiz, qual parâmetro o juiz vai ter? Eu acredito que tem que ter esses parâmetros também, tem que ter a prova desses parâmetros de que houve um prejuízo, né? Além, é claro, se a sentença é condenatória, provavelmente houve sim um prejuízo, né? Então, o que a gente observa muitas das vezes é que o Ministério Público não traz esse pedido em momento algum, nem na peça de denúncia inicial e também não traz nas suas alegações finais. Pois bem, o inciso 5 atenderá quanto à aplicação provisória de interdição de direitos e medidas de segurança ao disposto no título 11 deste livro. Bom, sobre isso a gente já falou, né? Que o juiz, olha só, nesse momento ele vai ter que olhar o quê? Ele vai ter que dizer quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, né? Ou seja, o juiz, nesse momento, ele terá que dizer, olha, aplica-se aqui uma medida de segurança, tendo em vista que o réu ele se encontrava inimputável no momento dos fatos. Ou seja, o juiz, nesse momento, vai ter que dizer, está vendo por que lá atrás eu disse que a, a, a sentença de absorção imprópria ela tem uma carga condenatória, quando a gente observa, inclusive, esse inciso, né, que o juiz terá que, nesse momento, aplicar a medida de segurança adequada. E mais, né? E mais, outra coisa, aquelas restrições provisórias, a aplicação provisória de interdições de direito, né, que nós já falamos também, em algum momento nós já falamos aqui, que é, por exemplo, aquela questão da carteira de motorista, aquela questão né, existem algumas outras situações, inclusive de ambiente familiar. Então, é importante que o juiz, é necessário que o juiz faça essa aplicação provisória de interdição de direitos e medida de segurança já estudado por nós. Pois bem, o inciso 6 fala, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo, ou designará o jornal em que será feita a publicação. Pois bem, as nossas publicações, né, do Poder Judiciário geralmente são feitas em Diário da Justiça Eletrônica, né, e quando o juiz terá que dizer se ela vai ser na íntegra ou parcialmente, lógico que é óbvio que hoje nossas sentenças são publicadas na íntegra, né? Mas pode acontecer de o juiz determinar que publique só parte dela, né? Até mesmo para garantir, por exemplo, o segredo de justiça, isso é possível, né? Inclusive, hoje, nós publicamos as nossas sentenças, quando elas são de segredo de justiça, nós publicamos elas apenas com os iniciais, com as letras iniciais dos nomes. Então, isso tudo já é um cuidado, né, para atender parte desse inciso. Pois bem, vamos nos ater agora à questão do parágrafo 1º do artigo 387. Parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo de conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Pois bem, então, nesse momento, na sentença, o juiz também ele vai falar, ele vai ter que manifestar sobre a prisão. Por exemplo, se o camarada está preso, né, e ele tem que, o juiz vai ter que dizer, olha, dou a ele, nego a ele o direito de recorrer à liberdade, porque ainda é presente, né, os requisitos da prisão preventiva. Né? O juiz tem que dizer qual é o motivo, né, da prisão, qual é o requisito da prisão preventiva que atende. Né? Porque, por exemplo, nas medidas cautelares também, porque o juiz pode entender assim, olha, mesmo que ele veio preso até aqui, porque, por exemplo, olha, ele estava preso provisoriamente para a garantia da instituição processual, terminou a instituição processual, não vejo mais motivo dele estar preso. Né? Aí o juiz pode conceder a ele uma medida cautelar, aplicar ele uma medida cautelar ou até mesmo deixar em liberdade para recorrer à liberdade. Né? Aí o juiz vai dizer, olha, tendo em vista que já não estão mais presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer à liberdade. Né? Porque aí ele está manifestando sobre a liberdade do acusado, mas do sentenciado, caso ele queira que ele entenda que ainda tem que manter preso, será mantido preso. É importante observar nessa situação também, né, porque às vezes o juiz aplica uma pena que não inicia no regime fechado, ele aplica ali no regime aberto, semiaberto, e então tem que tomar muito cuidado, porque aí o juiz eu vejo muitos juízes fazendo isso. Olha, a pena inicial será no regime semiaberto. Nego ao acusado, ao sentenciado, o direito de recorrer à liberdade. Aí eu vejo que está existindo uma incongruência aí, né? Por quê? Porque se o camarada tem o direito, se o regime dele será inicialmente aberto ou semiaberto, por que ele tem que manter preso? Né? Mas a gente vê isso aí até, para mim, é ilegal, essa prisão é ilegal, e com certeza, se buscar um habeas corpus, nesse caso, será com certeza colocado em liberdade. Pois bem, parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Esse parágrafo 2º, ele é mais até de uma normativa para a execução penal do que para a própria sentença. Né? Mas o juiz, por exemplo, se o camarada sofreu uma pena aí de 5 anos, né, e o juiz ele estava preso há 6 meses, ou estava preso há 1 ano, o juiz vai colocar ele, vai colocar na pena, né, na sentença, olha, né, tem que haver aí a detração da pena, né, de 6 meses, ele ficou preso 6 meses, e foi dado a ele uma pena de 5 anos. Então, tem que abater aí, essa pena passará a ser de 4 anos e 6 meses. Né? Por que isso? Exatamente para atender o princípio essa questão da detração que o juiz tem que fazer na sentença e dizer qual será o início da pena. Pois bem, então, é isso, né? É isso que a gente traz aqui nesse momento. Pois vamos nos atermos aqui a uma outra situação. Eu gostaria de falar aqui sobre o artigo... bom, então, inicialmente, é isso sobre sentença penal condenatória, né? essa apreciação, essa incursão que nós fizemos no artigo 387, e é importante nós falarmos agora sobre o artigo 383, que eu gostaria de falar com vocês, e ainda o artigo 384. Né? O artigo 383 e 384. Pois bem, o artigo 383,
ele é uma situação interessante que nós temos que conversar sobre emendatio libello e mutatio libello, ou emendatio libello ou mutatio libello. Pois bem, o que são essas duas coisas, né? O que é a emendatio e o que é a mutatio, né? É importante a gente trazer essa diferença para que nós possamos estudar melhor esses dois artigos, né? Então, trata-se de matéria relacionada ao processo penal, no qual vigora o princípio da correlação entre imputação e a sentença. Isto é, os fatos narrados na inicial, denúncia ou queixa, devem manter relação lógica com a sentença, né? Com a finalidade de alcançar o quê? O mencionado postulado normativo e dado ao juiz dois instrumentos, a emendatio e a mutatio. De acordo com a emendatio libello, o juiz, quando dá sentença, verificando que a tipificação não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, poderá, de ofício, apontar sua correta definição jurídica. Na emendatio, os fatos provados são exatamente os fatos narrados, né? Então, é importante, né, a gente verificar que o que dispõe o Código de Processo Penal sobre a matéria, no artigo 383, o juiz, ou seja, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, certo? Então, olha só, essa é a questão da emendatio. Por outro lado, verifica-se que a mutatio libello, quando o juiz concluir que o fato narrado na inicial não corresponde aos fatos provados na instrução processual, nesse caso, deve o juiz remeter o processo ao Ministério Público, que deverá ditar a peça inaugural. Os fatos provados são distintos dos fatos narrados. Olha só, o artigo 384, então, ele encerra a instrução probatória se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstâncias da infração penal não constituída na acusação. O Ministério Público deverá, olha só, o Ministério Público deverá aditar, né, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, né? Reduzindo-se a termo o aditamento quando foi feito oralmente. Pois bem, vamos entrar em melhores detalhes aqui, vamos estudar melhor esse artigo 383, né? Para entender melhor o que é emendatio libello e o que é mutatio libello. Pois bem, irei compartilhar o artigo para que a gente possa estudar ele. Olha só, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave, né? Olha só, se em consequência de definição, parágrafo 1º, olha só, se em consequência de definição jurídica diversa houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, isso aqui já é o quê? Olha só, já é uma situação, uma das consequências aqui de o juiz verificar da emendatio. Olha só, atendendo o princípio da correlação, né, o juiz não está preso à questão jurídica, né, ele não está preso à capitulação jurídica, ele está preso aos fatos. Então, se o promotor, na denúncia, narrou um fato e capitulou de forma diversa do que foi narrado, né,
o juiz pode fazer o quê? Uma emendácio libelo. E se o juiz notar que os fatos ali não é aquele crime capitulado na denúncia, né, o juiz poderá emendar, fazer a emendácio, determinar a emendácio, ou seja, o juiz poderá, diante dos fatos, fazer, olha só, né, o juiz poderá fazer uma interpretação de que os fatos não guardam correlação com com o que foi capitulado, ou seja, consequentemente, não vai guardar correlação também com a sentença se o juiz der uma sentença diferente daquilo que foi narrado os fatos, né? Pode acontecer de, por exemplo, os fatos serem narrados ali, o juiz entender narrado como um roubo, né? E não ser um roubo, ser um furto qualificado. Aí o juiz poderá diminuir a pena, poderá, né? Inclusive poderá aplicar parágrafo primeiro, né? Se em consequência da definição jurídica houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Ou seja, se o juiz entender, aí entra a questão da proposta, ou seja, lá do artigo 89 da Lei 9.099, o juiz pode, inclusive, entender que cabe a suspensão condicional do processo. O próprio juiz poderá fazer a proposta, por exemplo, se de acordo com os fatos narrados ali, o juiz entendeu que não é bem aquilo que o promotor capturou, ele poderá, então, aplicar essa emendácio e, consequentemente, fazer uma proposta de suspensão condicional do processo prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração da competência de outro juiz, estes serão encaminhados aos autos. A mesma coisa, né? Se o juiz, por exemplo, entender que de acordo com os fatos ali narrados, né, a nova capitulação que ele der, né, ou seja, a infração que ele entender ali a ser aplicada naquele caso, né, de competência, por exemplo, do juizado, ele terá que remeter o processo para o juizado. Se ele entender que, por exemplo, de outro juiz, ele terá que remeter o processo para outro juiz. Isso fica muito claro, por exemplo, naquelas questões do tribunal do júri, né? O tribunal do júri, né? O promotor narra os fatos ali como se fosse um homicídio, né? Um homicídio. Aí o juiz, ao analisar a denúncia, analisar os fatos, entende, por exemplo, que é um caso de latrocínio. E aí o juiz vai o quê? Vai remeter o processo, fazer uma decisão remetendo o processo para a Justiça Comum e não no Tribunal do Júri. Então, pois bem, essas são as situações, né, que a gente traz aqui do artigo 383. Por exemplo, agora vamos... Então, olha só, é importante a gente saber que na emendácio, o juiz pode, a qualquer momento, né, a qualquer momento, o juiz pode aplicar a mutácio, a emendácio. E também o tribunal. No tribunal, pode aplicar a emendácio? Pode aplicar a emendácio. Por exemplo, eu chego lá no tribunal, a qualquer momento também, o desembargador pode entender que pode ser aplicado a emendácio. Porém, tem que observar um detalhe aqui, né? Que a emendácio libelo, ela não pode ser... ela não tem que atender o princípio da não reformácia impede, né? Ou seja, se o recurso é da defesa, né, essa reforma não pode ser para piorar a situação do réu. É lógico que ninguém recorre para piorar, né? Então, tem que ser observado o princípio da não
o princípio da não impégios, né? Ou seja, não pode piorar para o réu daquele recurso que ele aviou. Ou seja, mas se tiver recurso do Ministério Público, pode piorar? Pode, aí pode, né? Pois bem, então, essas observações sobre emendácio, né? Vamos falar agora sobre mutatio. Mutatio libero, ou mutatio libero, né? Na mutatio libero, é importante entender que vai aditar a denúncia, né? Vai aditar a denúncia. Olha só, a emendácio pode ser feita a qualquer hora. A mutácio pode ser feita a qualquer hora? Não, a mutácio não pode ser feita a qualquer hora. Por que a mutácio não pode ser feita a qualquer hora? Porque a lei diz o momento que ela será feita, né? Se nós pegarmos o artigo 384, ele vai dizer o seguinte, vamos lá pegar o artigo 384, vou compartilhar com os senhores e as senhoras para que tomem conhecimento. Olha só, no artigo 384 diz o seguinte, ó, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude dessa houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, olha só, que na emendácio, na emendácio pode ser feita a qualquer hora. Na mutácio, ela tem um momento, ela tem um momento. Ou seja, é no encerramento da instrução probatória. Se durante a instrução probatória, promotor ou juiz verificou, né, que os fatos ali narrados na denúncia não coincidem com os fatos provados, né, ou seja, na instrução probatória, deverá dar uma nova definição jurídica, certo? Em consequência de quê? Das provas existentes no processo, né? Trouxeram elementos ou circunstâncias, né, que vai mudar a infração penal. Essa semana mesmo eu enfrentei isso numa situação interessante, né? Um processo de tráfico de drogas em que o promotor de justiça denunciou o acusado como tráfico de drogas simples, um tráfico de droga, né? Ou seja, no artigo 33. E no decorrer da instrução processual, né, nós verificamos, né, durante a instrução que o réu tinha saído de Primavera do Leste e estava trazendo entorpecentes drogas para Goiânia. E ele foi pego logo ali na divisa do Mato Grosso, ali, entre Barra do Garço, Aragaça, Barra do Garço e Jussara, né? E a gente foi fazendo as perguntas, fomos fazendo as perguntas, né? O promotor, eu também acabei uma hora fazendo a pergunta, que ficou meio em dúvida para mim, é que onde é que ele realmente tinha pego essa droga. Né? Primeiro, onde é que ele foi preso? Ele foi preso quase na divisa. Né? O senhor pegou drogas, o senhor pegou droga depois que ingressou no estado de Goiás? Não. Né? Então, a droga, é lógico, estava vindo do Mato Grosso, ou seja, de Primavera do Leste. Então, nesse momento, né, com que eu abri a palavra às partes, que encerramos a instrução processual, o promotor pediu a palavra e disse, Excelência, quero fazer uma mutácio libelo aí, eu quero pedir ao senhor que seja capturado doravante como tráfico de droga interestadual, ou seja, entre os estados diferentes da federação, aplicando aí a regra do inciso 5º do artigo 40 da Lei de Drogas. Né? Pois bem, nesse momento eu recebi o aditamento, né? Recebi a mutácio libelo e concedi o prazo de 5 dias para o acusado manifestar
inclusive podendo, nesse caso, apresentar testemunhas, né? Testemunhas em sua defesa, né? E é lógico, nova defesa prévia ali a ser feita pelo acusado. Então, e aí, mas o promotor ofereceu, eu recebi e foi marcado uma nova audiência, né? Foi marcada uma nova audiência onde foram ouvidas testemunhas, novas testemunhas e feito um interrogatório do acusado, né? Porque quando o Ministério Público pediu esse aditamento, ainda não tinha ouvido não tinha feito o interrogatório do acusado. Pois bem, então vamos seguindo aqui a intelecção do artigo 384, o parágrafo 1º fala: não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Ou seja, se o juiz entender que é caso de mutácio libelo, ele vai dizer assim: senhor promotor, o senhor tem, estou abrindo aí vista do senhor para o senhor fazer a emendar a mutácio. O promotor diz: não tenho que mudar, não concordo com a mudança. Não concordando com a mudança, aplica-se o artigo 28, ou seja, vai para o juiz, encaminha para o procurador de justiça, entendendo que é caso ele pode entender que sim ou que não, né, que não é caso de mutácio, e se ele entender que é caso de mutácio, ele irá designar um promotor para fazer aquela nova denúncia, ou ele mesmo também poderá fazer. Pois bem, o parágrafo 2º fala: ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designar dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunha, novo interrogatório do acusado e realização de debates e julgamento. É aquilo que eu já falei para vocês, que inclusive aconteceu comigo essa semana, né? É exatamente isso, né? Abrir prazo, ouvir novos testemunhas, novo interrogatório, e inclusive novos debates orais, ok? Terceiro, aplicam-se as disposições do parágrafo 1º e 2º do artigo 383 do caput deste artigo, ou seja, aquelas mesmas situação, né? Verificando ali a nova capitulação, será cabível tanto a suspensão condicional do processo, como também será cabível a declinação de competência para outro juiz. 4. Havendo o aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Então, isso é importante, que a nova audiência tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, poderá rolar 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrita aos termos do aditamento. O juiz não poderá, então, fazer a sua sentença com base fora do aditamento. Terá que fazer de acordo com o aditamento, mesmo porque ele entendeu que houve, seja ele determinando que o promotor faça, ou seja ele recebendo a denúncia, ele entendeu que havia necessidade do aditamento. Então, ele tem que ficar adstrito a isso, ou seja, aí a questão da correlação, né? O que foi pedido e o que foi decidido. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Ou seja, se o promotor viu a situação de aditar, quis aditar, o juiz não recebeu o aditamento, o processo seguirá normalmente, ok? Então, basicamente, as minhas considerações sobre sentença penal condenatória. É lógico que nós começamos lá os elementos da sentença, passamos pela sentença penal absolutória, agora chegamos à sentença penal condenatória. A gente tem que ver que, para trabalhar cada um, principalmente a sentença penal condenatória, nós temos que conhecer, né, dos elementos da sentença, e temos que conhecer muito sobre a sentença absolutória, principalmente porque quando não é possível absolver, o juiz vai condenar. Ou seja, e o juiz, para condenar, ele tem que saber aqueles requisitos básicos, né, para fundamentar, que é a situação da autoria e materialidade, né, e tudo mais que
circunstanciam os elementos de fundamentação e convicção do juiz. Então, é isso. Muito obrigado. E continuaremos em outras matérias, em outras matérias do próprio processo penal, direito penal. Nós vamos aí falar depois sobre execução penal. Muito obrigado.